prazer estar com você novamente aqui no Nasci Assim, podcast que entrevista mulheres reais de diversas áreas. Você que acompanha a gente lá no Instagram, @podcast Nasci Assim, já sabe que hoje é um daqueles episódios que são quase uma aula. Se você está chegando agora, muito prazer! Eu sou Leone Gouveia. E eu sou a Marta Valim. Isso mesmo, Léo. Hoje a nossa conversa é interestelar. Vamos bater um papo cósmico com uma cientista premiada. Quem será? Eu sou a Rita de Cássia e eu nasci assim, curiosa, persistente e um pouco indecisa para as coisas do dia a dia, como uma boa libriana. Rita, muito obrigada por aceitar o nosso convite. E antes da gente conversar sobre as estrelas, os raios cósmicos, conta um pouquinho pra gente. Quem é a Rita de Cássia, além dessa pessoa curiosa e um pouquinho indecisa? Eu nasci em Olímpia, no interior de São Paulo. A minha família é grande, de 8 irmãos. E eu tive um privilégio, digamos assim, porque dos 8 irmãos, como eu era caçula, os meus irmãos mais velhos, eles começaram a trabalhar e estudar. E como eu era a mais nova, eu não precisei trabalhar. Então eu fiz todo o ensino básico até o ensino médio. Eu comecei a minha carreira científica, né? Aí eu fui estudar Física Biológica em São José do Rio Preto, na Unesp, no IBIUS, de São José do Rio Preto, que é ali do ladinho de Olímpia. Aí eu fui e fiz, só que no meio do curso eu percebi que eu gostava mesmo era de física. Apesar de ver a beleza de você aplicar a física em sistemas biológicos, estruturas de DNA e tantas outras coisas que eles trabalham, eu gosto mesmo da física. Aí eu decidi fazer o meu mestrado em física teórica, uma física mais matemática, mais pura, e do doutorado depois eu fiz em astrofísica de partículas, mas aí o mestrado, doutorado, eu fui fazer em São Carlos. E aí eu terminei o doutorado em 2014, e aí no mesmo ano eu prestei o concurso aqui para a UFPR, e estou aqui até hoje. Bacana, Rita. Conta um pouquinho mais sobre o seu interesse pela ciência. O que te levou para essa área, para pesquisar as galáxias? Sempre falo que foi minha mãe, porque minha mãe, ela fez até o ensino básico ali, depois ela fez um curso técnico para ser técnica em enfermagem. Então minha mãe sempre teve essa visão curiosa, e eu acho que a ciência, ela é bonita por causa disso. Você, do nível de conhecimento que você tem, você consegue entender tudo. Né? Se a pessoa tiver a disponibilidade de te ensinar, desde a coisa mais complexa até a coisa mais simples, você consegue ensinar para um leigo. Minha mãe sempre teve essa visão assim, futurista, de perceber como que as coisas funcionavam e ter curiosidade. Né? E até hoje ela é muito assim. E também eu acho que foi essencial para me despertar da ciência, foi alguns professores do ensino médio que foram, assim, eram professores muito bons. Assim, hoje eu consigo diferenciar, né? Hoje, quando eu vejo um professor dando aula, porque eu sou professora, o professor preparou a aula e quando o professor não preparou a aula. E quando eu lembro desses professores, eu percebo o quanto que eles se dedicavam, preparavam suas aulas, mesmo a gente sendo uma turma cheia, né? De 40 ali, alunos. E, junto a isso, eu gostava muito de assistir alguns programas. Não, tem que assistir cultura, porque além de você distrair, você vai aprender. E eu assistia tudo que Senta que lá vem história, o professor, vestibulando. Eu amava assistir o vestibulando. Eu não entendia 70% do que eles falavam, porque às vezes era muito avançado o que eles estavam ensinando. Eu lembro de assistir aulas de eletromagnetismo de termodinâmica, e eu ficava ali horas e horas. E isso acabou me incentivando muito, sabe? Mas eu acho que o que foi determinante para eu gostar de ciência foi esse conjunto de escola, do incentivo em casa e também da formação da TV. Recentemente você recebeu o Prêmio para Mulheres na Ciência 2020, promovido pela L'Oréal Brasil, a Unesco Brasil e a Academia Brasileira de Ciências. No projeto, você propõe estudar galáxias starburst como possíveis fontes de raios cósmicos de altas energias. Tá, vamos lá, ajuda a gente aqui. O que são raios cósmicos? O que são galáxias starburst?
E qual a importância dessa pesquisa para a ciência mundial? Raios cósmicos são partículas. Quando eu falo partículas, são elementos químicos, principalmente quando eu falo raios cósmicos de altíssimas energias. Então, imagine um núcleo de próton, um núcleo de hélio, um núcleo de carbono que vem do espaço. Então, essa partícula ela colide no topo da atmosfera. Ela vem de algum lugar do universo, fora da galáxia, ou mesmo dentro da nossa galáxia. Ela colide no topo da nossa atmosfera. E a atmosfera é feita de moléculas, é feita de elementos químicos. A atmosfera é feita de moléculas, é feita de elementos químicos, né? Então, essa interação dessa partícula que vem do espaço com as moléculas dá origem ao que a gente chama de chuveiro atmosférico, que é a origem de outras partículas. Então, no final aqui, o que a gente detecta essa gama, né, esse conjunto de partículas. Mas o observatório, ele não consegue detectar, mas a gente consegue reconstruir qual foi a partícula mãe, ou seja, aquela que colidiu lá no topo da atmosfera. Então, esse termo raio cósmico é justamente isso. O cósmico é porque ele vem do cosmos. Essas partículas, elas viajam com a velocidade quase da luz, ou seja, é muito rápido. Então, ela passa e ela deixa um rastro. Então, por isso que a gente fala raio cósmico. Então, a grande pergunta da nossa área é a seguinte: de onde vêm esses elementos químicos? De onde vêm raios cósmicos? E um outro dado interessante que a gente se pergunta é o seguinte: veja que essas partículas, elas chegam na Terra. Então, pega aí um próton, um núcleo de próton. Ele chegou na Terra, ele foi detectado na Terra com uma energia de 10 a 20 eletronvolts. Então, para você ter uma noção de quanto é essa energia, se eu pegar essa energia de 10 a 20 eletronvolts de tênis, tá? Essa bola de tênis ela vai adquirir uma velocidade entre 60 e 70 km por hora. Aí você pode falar, Rita, mas não é tanta energia, mas é muita energia para uma partícula, né? Para um único núcleo de próton. Então, é curioso você pensar assim, poxa, eu detectei uma partícula altamente energética que veio do espaço e é um elemento químico. De onde ele vem? A segunda grande pergunta que a gente se faz é a seguinte: poxa, para a partícula chegar aqui na Terra, ser detectada na Terra com essa energia altíssima, ela foi acelerada em algum lugar. No dia que é o observatório aqui da Argentina, que é o maior observatório de raios cósmicos que a gente tem no mundo. E nós observamos que a gente conseguiu medir uma correlação. Quando você olha para o céu e você fala assim, naquela direção tem uma galáxia. Aí você conecta essa direção com a direção de chegada do evento. Esse evento que chegou naquela direção, será que ele não veio daquela galáxia? Então veja que é uma região que, se você tivesse uma lente e conseguisse olhar que você tem uma galáxia que emite alta luminosidade, você olha para ela, ela é muito luminosa, ela tem fortes ventos, ela poderia acelerar a partícula, entendeu? Ela tem fortes ventos, ela poderia acelerar a partícula, entendeu? Ela tem condições favoráveis de acelerar a partícula. Então, o que a gente fez, né? O que o observatório fez? Ele correlacionou starbursts próximas a nós e partículas que chegaram nessas direções, ele viu que existe uma correlação. Deixa eu ver se eu entendi, Rita, porque é muita informação. Vocês identificam um raio cósmico, identificam que essa partícula que entrou na atmosfera tinha uma carga de energia muito grande, e aí vocês descobriram que esse tipo de galáxia partículas e querem entender por que isso acontece. É isso? Isso. É essa a ideia. Você já pode vir trabalhar com a gente, essa é a ideia. Opa, então vamos candidatar uma vaga de estágio lá, hein? Pra gente que não está muito familiarizado com a pesquisa, explica pra gente, réis mortais. Qual a importância dessa pesquisa, Ana? Essa é uma pergunta muito bonita. E eu acho que é uma resposta que a gente tem que dar sempre. Veja, você tem elementos químicos que chegam do universo, né? Então, quando você se pergunta de onde esses caras vêm, né, e quem acelera, isso dá um passo para a gente entender o universo, para a gente entender os diferentes tipos de galáxias, para a gente entender quais são as galáxias que poderiam gerar partículas assim. E por quê? Por que isso acontece? De onde vêm esses elementos químicos? Existe uma teoria
que o nosso sistema solar, nossa galáxia, ela foi originada de raios cósmicos. Então, imagina essa quantidade pequena de raios cósmicos de hoje, altíssima energia, talvez há bilhões de anos atrás, eram bilhares de partículas que chegavam e formou a matéria bariônica que a gente tem hoje, que é a nossa composição. Então, é uma teoria de origem da matéria, origem do nosso sistema, da nossa galáxia, né? E o segundo passo é o estudo de partícula em si. Então, quando você fala assim, qual que é a nossa aplicação no dia a dia hoje, quando você vai fazer um exame de ressonância magnética, esses exames, todos esses exames, principalmente na medicina, você usa a partícula. Mas por que o raio cósmico ainda é bonito? Porque quando você detecta uma partícula 10 a 20 eletronvolts, é só ali que você consegue. É o nosso laboratório natural, digamos assim, porque a energia que você tem em colisor de partículas hoje, como o CERN, que é o maior, você consegue chegar até 10 a 14 eletronvolts. Chegar até 10 a 14 eletronvolts. Mais do que isso, o acelerador não consegue. Hoje eles estão tentando aumentar, né, para aumentar a energia. Então, partículas altamente energéticas, a gente ainda tem todo um estudo somente na área de raios cósmicos. Quanto mais a gente entender o universo, melhor a nossa qualidade de vida. Voltando um pouquinho ao Prêmio para Mulheres na Ciência 2020, o que representou para você receber esse prêmio? E como você vê a importância desse tipo de premiação de ciências, né, voltados exclusivamente para mulheres? É magnífico, sabe? Você tem um prêmio que destaca a pesquisadora, que destaca a mulher que faz ciência, porque isso é uma coisa que falta ainda. Você tem mulheres que se dedicam muito à ciência, mas elas não são reconhecidas. Premia essa mulher ela sai na mídia, ela mostra o que ela tem feito, então a visão da sociedade muda em relação a isso. Então é uma alegria muito grande você ser reconhecida como uma cientista que faz pesquisa básica. Não é porque eu ganhei, é um prêmio que eu sempre segui as ganhadoras porque eu acho ele incrível. De que é a mulher início de carreira e a mulher que faz ciência básica, ou seja, aquela menina que não é valorizada. Porque quando você chega na universidade, você tem o seu espacinho que você coloca ali, sua mesinha e o seu computador. Mas para você ter um espaço, para você colocar sua máquina para fazer suas simulações, tudo isso você precisa de fomento. Mas você é jovem, né? Quem é você quando você chega num departamento, num instituto? Então, quando você tem um fomento, você pode chegar, agora eu preciso do espaço. Então, é uma oportunidade da mulher, da pesquisadora, continuar fazendo a ciência que ela já vinha fazendo. E a ciência básica hoje se fala muito de inovação. Então, hoje a gente tem pressa, a gente quer o produto pronto. Então, essa celeridade das coisas faz com que a ciência básica ela deixe de ser valorizada. Ela nunca foi, né? E hoje a ciência básica, as ciências humanas, hoje elas estão deixadas mais de lado ainda. Toda a inovação que você tem hoje, em qualquer área do conhecimento, ela veio da ciência básica. Então, quando você pega a coisa mais tecnológica que você tem, você abre ela, você vê que ali você tem uma química básica, você tem uma física básica, você tem uma matemática básica. Então, o prêmio do L'Oréal, ele tem um reconhecimento, um valor muito grande. Para mim e não só para as laureadas, mas para a sociedade, porque ele mostra para a sociedade quanto é importante a gente valorizar a ciência básica e a gente mostrar para a sociedade que a mulher jovem pesquisadora tem feito ciência e tem feito ciência de qualidade com eficiência, que é o que a gente precisa hoje. Rita, e a gente sabe que você também realiza alguns projetos para incentivar o interesse dos jovens pela ciência, principalmente para os alunos da rede pública, né? Fala um pouquinho mais. É muito interessante o projeto Física em Braille. Como ele funciona? Isso é bem legal. Essa minha motivação de trabalhar com deficiente visual, ela se originou dentro da minha casa, porque a minha irmã, ela perdeu a visão já com 35 anos de idade.
né? No começo foi muito triste, foi uma situação muito complexa, né? Mas o que eu percebi observando a minha irmã, que ela aprendeu a se readaptar muito rápido. Então, em pouco tempo, ela aprendeu em um ano, ela aprendeu ali o Braille, ela aprendeu os programas de computador que ela usa para poder acessar a internet, acessar o Windows. E também ela aprendeu, veja que a evolução de uma pessoa que perdeu a visão adulta. Então, o que eu comecei a pensar? Eu comecei a pensar o seguinte, que se ela, na fase adulta, conseguiu fazer tudo isso, imagine uma criança. Se você ensinar para a criança uma área do conhecimento em que nós que somos videntes, a gente não vamos dar conta, porque como que você vai fazer uma conta de eletromagnetismo se você não enxerga? Mas essa é uma limitação que a gente coloca, né? Mas você não ensinou aquilo para a criança. Então, olhando aqui nas escolas aqui da região e pesquisando bastante com pessoas que trabalham nessa área, o que a gente tem? Qual que é o panorama? A gente tem que o aluno deficiente visual, né, desde a sua idade fundamental, dos anos iniciais, ele não tem uma formação adequada em ciências. Então, ele tem ali algum material em alto relevo, para ele passar o dedinho, isso daqui é uma tabela periódica. Só que devido ao processo de inclusão, sabe o aluno deficiente visual. O professor, ele não sabe Braille. O que eu reparei também, fazendo uma pesquisa, que os alunos deficientes visuais ou de baixa visão que vão para o ensino superior, que tem essa possibilidade, né? Eles escolhem a área de humanas. Porque é a área que foi trabalhada no ensino fundamental e médio. Nenhum deles escolhe exatas, ou é 1% que às vezes se interessa ali por computação, mas ele vê tanta dificuldade porque ele vai encontrar professores que não têm material, que não têm formação para ensinar um deficiente visual a programar usando Linux, por exemplo. Ele não tem essa formação, não posso exigir isso do professor. Então, esse aluno fica à margem. Então, se ele é um aluno interessado, se ele quer ter um ensino superior, ele vai para a área de humanas. Então, você vê deficientes visuais que são de administração, com professores, às vezes, de letras, ou professores que se especializaram no ensino de Braille, que são deficientes visuais. Mas você vê, tem um professor que eu conheço, que ele é da Unesp, que ele é deficiente visual, ele fez física, sendo já totalmente cego, né? Ele é um grande exemplo. Mas veja que né? Porque a gente não dá a formação. Você não pode simplesmente falar para um aluno que é deficiente visual ou mesmo surdo, né? Que ele tem essa deficiência, que ele não tem a capacidade. Isso é uma limitação que a gente coloca. É uma falácia, porque se você dá as condições para o professor se formar, se você dá as condições de ser um cientista que vai pensar o universo, que vai pensar a ciência de uma forma totalmente inovadora. E o que a gente precisa na ciência? A gente precisa de diversidade. A gente precisa de pessoas que pensam diferente. A gente precisa de pessoas que têm backgrounds diferentes, porque é isso que vai acelerar e nos trazer resultados mais rápidos. Então, nesse projeto, a minha ideia foi justamente essa. Vamos trabalhar o Braille, né? E trabalhar, por exemplo, fórmulas, estruturas que o deficiente ele não consegue ver porque o professor não tem esse material. E eu bato muito na tecla que o aluno deficiente visual ele tem que aprender o Braille. Porque o Braille fala assim, Rita, mas hoje você tem um leitor de tela. Se eu colocar um leitor de tela aqui para mostrar para vocês, ele vai falar tudo que tem na tela, né? Isso é verdade, só que alguém fala para ele. Imagina você em qualquer situação, alguém ter que ler para você. Não, ele tem a capacidade de fazer isso. Ele pode pegar o remédio, hoje em dia todos os remédios estão escritos em Braille. Então ele pode ler que remédio que é aquele. Ele pode sentar com o livro em Braille, ele pode sentar em qualquer lugar para ler o livro. Então, o Braille é a liberdade do deficiente. Às vezes eles falam assim, depois quando eles crescem um pouco, e eles começam a mexer no Facebook, aí é a alegria da vida deles, eles não querem saber mais de Braille. Mas eu sempre falo, o Braille é a liberdade, assim como você saber ler e escrever, né? Então, a ideia do projeto é justamente essa, é dar condições para o aluno deficiente visual entender física, de uma forma especial, como eu sou física, né? Informação básica em física, para depois, se ele quiser talvez seguir a carreira de física na graduação, ele tem essa base necessária. É claro que
Isso é uma coisa, é pensar bem no futuro, mas é um começo. Maravilhoso. Parabéns pelo projeto, Rita. Se você puder, fala também sobre o projeto com as meninas. Esse projeto, Rocket Girls, ele não é meu. Esse projeto é da professora Mara, aqui do setor Palotina. Ele foi financiado pelo CNPq, foi uma ação bem bacana que o CNPq fez no Brasil todo. Então, aqui em Palotina, aqui no setor Palotina, a gente teve as meninas, as professoras que se dedicaram ao ensino de robótica, as professoras que se dedicaram ao ensino de astronomia, tudo voltado para as meninas. E a minha participação foi justamente essa. Esse tipo de projeto, ele é um projeto essencial. No começo desse ano, eu dei uma palestra e falei da minha trajetória de vida para elas, né, com uma forma de apresentação. E no final elas vieram conversar comigo e elas se encontram. É muito importante essa identificação. Sabe quando você se identifica com aquela outra pessoa e você fala, nossa, se ela estudou em escola pública sempre, quer dizer que eu também consigo. Não é aquela coisa que, é sempre a branca. É assim a maior parte do tempo? Mas você tem as exceções. E quando você está num lugar que você se identifica, você toma aquilo como modelo. E eu percebi isso no olhar das meninas enquanto eu estava falando com elas. E elas participaram ativamente de todas as atividades e ficaram com esse gosto de quero mais. Espero que o projeto continue no próximo ano. Muito bom. E para você, Rita, quais os principais desafios de fazer ciência no Brasil hoje? Eu penso que é a falta de incentivo, tá? Você não tem... A ciência no Brasil ela é vista como um gasto, né? Você não tem fomento, e sem fomento você não faz. Você não consegue convidar um aluno para trabalhar com você porque o aluno ele precisa de uma bolsa. Sem fomento você não consegue melhorar o seu laboratório, às vezes você não consegue uma máquina para você rodar o seu programa. Então, sem esse fomento é complicado, sabe? Você fazer ciência, não dá. Tanto é que os países mais desenvolvidos são aqueles países que investem em ciência básica. Mas hoje no Brasil, devido aos vários cortes que a gente vem acompanhando, a gente nem... Quando você fala assim, qualquer investimento que tem feito em tecnologia, que tem feito em inovação, é pouco. Então, isso desmotiva muito, né? Você fazer ciência num lugar assim. Tanto é que você tem uma fuga de cérebros muito grande no Brasil. Porque você, às vezes... Você se formou, você se dedicou muitos anos em uma determinada área e o que acontece é que quando chega na hora de você trabalhar e você dar esse retorno para o seu país, você não tem a parte da divulgação científica, a parte de se entender o que é ciência, porque as pessoas, a sociedade precisa entender e valorizar a ciência. Hoje a gente vê, né, quantas pessoas que a gente perdeu em poucos meses, é tão triste. Famílias, né, teve lugares que a família inteira morreu. Isso é uma tragédia. Né? E se a gente tivesse um investimento maior, se a gente tivesse uma conscientização maior da importância do distanciamento, da importância da quarentena, que parece que, né, essa questão foi toda uma questão política, mas eu penso assim que se a população ela tem essa consciência da importância da ciência e do que ele existe, a gente teria uma outra visão, a gente ia se desenvolver, a gente ia sair esse estado de emergente que a gente vive há tantos anos, a gente poderia, né, nós somos um país muito grande, nós temos cabeças maravilhosas, nós temos pesquisadores em excelência em todas as áreas do conhecimento, nós somos um povo que trabalha bem. Por que a gente não se desenvolve? Né? Por que a gente não sai desse passo de um país emergente para um país desenvolvido? Mas é devido a essas... tem alguns ingredientes dessa receita que são essenciais, como a conscientização sobre a política, a conscientização sobre a economia e a conscientização sobre a ciência. E você falou sobre a importância do reconhecimento, da representatividade e dos desafios da ciência. Os desafios para as mulheres, especialmente para as mulheres negras, são maiores? Você enfrentou algum desafio desse tipo na sua carreira? Sim, essa é a nossa realidade, né? Nós somos um país que 56% da população é negra, mas esses negros estão na base da pirâmide. Hoje, na pós-graduação, a nível nacional, você tem 3% das mulheres negras apenas. Né? Numa pesquisa do IBGE de 2018, você tem 10% das mulheres negras que terminam, né, a graduação, porque muitas entram, né, devido às cotas, conseguem entrar, mas não é só isso.
é aquela questão da ação afirmativa que é mal feita. A ação afirmativa é uma política de ação afirmativa, então ela tem que funcionar do começo ao fim, ou seja, você tem que dar essa oportunidade da menina, tem que dar essa oportunidade da menina, do jovem negro entrar na universidade, acompanhar o que ele precisa para ele conseguir terminar o curso dele e colocar ele no mercado de trabalho. Então você tem várias barreiras aí. E falando um pouco da minha história, sim, eu passei por várias situações de racismo, passei por várias situações em que a pessoa fala assim para você, olha, não imaginava que você fosse dar conta. E o que não me desmotivou a deixar a carreira científica é porque eu amo o que eu faço, eu amo muito ciência. E você faz ciência no Brasil e em muitos países pobres porque você ama. Se você não ama ciência, a falta de representatividade é muito grande. Em toda a minha trajetória, eu sempre fui a única aluna negra. No mestrado, no doutorado, nas reuniões que eu vou no Brasil, eu sempre sou a única negra. Quando eu saio do país, em outros eventos, eu encontro outras pessoas negras, mas de outras nacionalidades. No Brasil, eu fui a única. E essa falta é muito que marca você. Porque às vezes você chega a pensar, será que eu estou no lugar certo? Será que isso é para mim? Será que eu vou conseguir chegar lá? Ou eu vou ser mais uma que tentou e ficou no meio do caminho? Então veja que é uma situação triste. O negro, ele tem que mostrar serviço, né? Não é simplesmente se formar, ele tem que mostrar que ele é bom, né? Ele tem que mostrar que ele é bom. E mais do que isso, ele tem que encontrar alguém que em algum momento puxe ele ali para cima. Então, esse racismo estrutural que a gente tem no Brasil é muito grande ainda, ele é muito intenso. E você lutar contra isso é um desafio. Porque uma coisa que eu reparo muito é que a mulher negra, ela tem que fazer 2 serviços. Ela tem que ser uma excelente profissional, eu tenho que ser uma excelente cientista, mas eu tenho a responsabilidade de ser um exemplo para as minhas alunas, em especial as minhas alunas negras. Eu tenho a resposta para as meninas negras, vocês podem. E oportunizar projetos de extensão para elas e trabalhar com elas. Então, esse cargo que a gente carrega, né, ele ainda continua sendo um fardo pesado. A gente tem que fazer ciência, a gente tem que ser cientistas renomadas, que fazem ciência com excelência, né, ele ainda continua sendo um fardo pesado. A gente tem que fazer ciência, a gente tem que ser cientistas renomadas, que fazem ciência com excelência, mas ao mesmo tempo a gente tem essa responsabilidade de conscientização, que ainda é um gargalo muito grande, infelizmente, no Brasil. Ser um farol, que a gente está aqui ainda mais orgulhosa de estar trocando e aprendendo muito com você. E para a gente fechar, deixa um recado para as mulheres, meninas que querem seguir carreira na área científica. O que elas precisam saber e fazer para seguir o caminho da ciência no Brasil, e no mundo? Acho que a mensagem que eu poderia dar para vocês meninas, para vocês mulheres que estão em início de carreira sejam perseverantes, tá? Aprendam com muito carinho, com muito entusiasmo, tudo que chegaram com bastante empenho as atividades, né? Eu tenho que estudar mais, eu tenho que aprender isso, faça isso e persevere, tá? Porque essa falta de representatividade vocês vão se deparar futuramente, mas a gente precisa de vocês para que mude futuramente. Então vocês são essenciais e a ciência precisa de vocês. A ciência precisa do olhar feminino, a ciência precisa do jeito mulher de fazer ciência. Quanto mais diversidade, né, já está provado por várias empresas que quanto mais diversidade, mais eficiência a gente tem. Quanto mais diversidade a gente tem no PISA, mais célere a gente vai conseguir resolver os nossos problemas. Então, a ciência precisa de vocês. Então, sejam perseverantes. Essa que é a minha maior mensagem. Se você gosta de ciência, vá fazer ciência, porque nós estamos esperando vocês. Rita, muito obrigada por compartilhar com a gente suas conquistas. A gente fica muito orgulhosa das mulheres estarem ganhando mais espaço em diversos campos, principalmente na ciência. Muito sucesso para você na sua pesquisa. Obrigada meninas por essa excelente ideia desse podcast que a gente precisa, tem muita coisa que a gente pode mudar, né? E essas iniciativas que vocês têm, esse tempo dedicado de vocês a isso é belíssimo.
E para você que está com a gente até agora, muito obrigada. Beijo enorme e até o próximo episódio.